Obrigado, presidente Írio. Bom dia a todos. Que alegria ver essa casa cheia. Obrigado pela presença de cada um de vocês. A ideia aqui, pessoal, muito rapidamente, é realizar algumas considerações econômicas sobre o Liquida Porto Alegre e principalmente responder essa pergunta, né? Ou seja, por que o evento acontece no mês de fevereiro? Então, nós recorremos aqui a bases de dados públicas e oficiais para analisar primeiramente o comércio varejista. Então, nós recorremos então à pesquisa mensal do comércio, do IBGE, que nos dá justamente esse resguardo, esse amparo. Então, a gente faz uma suposição, cria um exercício, né, para estabelecer o seguinte, ou seja, para uma empresa que fatura supostamente 1,2 milhão de reais por ano, ou seja, se nós não tivéssemos sazonalidade em cada um dos meses, o que aconteceria? Essa empresa, por mês, faturaria 100 mil reais. A receita dela de venda seria de 100 mil reais. Só que isso não acontece. Por quê? Porque existe uma sazonalidade. E, com base nos dados ali do IBGE, nós conseguimos calcular essa sazonalidade, que mostra exatamente o seguinte: o mês de dezembro, por exemplo, é o mês mais favorável disparado para o comércio varejista. Ou seja, o faturamento em média, em comparação com os demais meses, aumenta 30,5%. Por uma série de razões. As festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, nós temos também a injeção de recursos via 13º salário dos trabalhadores, então vários elementos que acabam contribuindo para isso. Por outro lado, percebam o seguinte: fevereiro é o mês mais desfavorável para o comércio, ou seja, em comparação com os demais períodos, o faturamento cai em média 16,6%, 16,4% para ser mais preciso. Então, nós temos vários elementos que também ajudam a explicar isso. O presidente Írio fez essa menção. Nós temos aqui em Porto Alegre o caso do feriado de Navegantes, um feriadão prolongado em decorrência do carnaval, um período de férias ainda, de veraneio para muitas pessoas. Então, isso ajuda a dar essa sustentação para o Liquida do porquê que acontece no mês de fevereiro. E o interessante também de notar é que nós temos dados desagregados ali no IBGE, ou seja, a gente consegue monitorar também o comportamento por uma série de subsegmentos, subcategorias. E para todas elas, com exceção de uma, também o mês de fevereiro é o pior de todos. Ou seja, a única exceção fica ali por conta de livros, revistas e papelaria, justamente por conta de um período de volta às aulas e que acaba ativando bastante o setor. Mas para todos os outros, combustíveis, hipersupermercados, vestuário e calçados, móveis e eletro, fármacos e cosméticos, enfim, uma série de outras variáveis de diferentes matizes econômicas, né, mais dependentes de renda, mais dependentes de crédito. Então, isso também acaba acontecendo, nos chama a atenção. E interessante notar também o exercício que pode ser feito com relação aos serviços. Nós temos vários serviços que também participam do Liquida Porto Alegre. E realizando exatamente a mesma suposição, o que a gente conclui é que fevereiro também para os serviços é o pior mês em comparação com todos os demais. Ou seja, o faturamento cai em média 9,6% em relação aos demais períodos. E também da mesma forma, pessoal, nós temos 5 subsegmentos que são acompanhados aqui para o Rio Grande do Sul. E aí a gente também consegue concluir que para todos eles fevereiro é o pior mês. Claro, nós não temos dados específicos com relação a Porto Alegre, mas devido ao peso, devido à importância que Porto Alegre tem tanto para o comércio quanto para os serviços, é bastante razoável imaginar que nós temos uma dinâmica parecida, né? Que esses dados eles também de alguma forma reflitam o que acontece aqui em Porto Alegre. Pessoal, eu vou passar aqui para o Carlos. Apenas antes de finalizar, nós temos um material muito consistente, muito conciso a respeito dos vetores econômicos. Nós temos aí um balanço de riscos que, no meu entendimento, é favorável para o consumo das famílias. Então, caso vocês tenham interesse em aprofundar um pouco mais a respeito desse tema, estou aqui à disposição. Obrigado.